Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Eu sou a professora Cindy. Acredito que a esse momento, né, do nosso curso, vocês já me conheçam. Caso não me conheçam, seja a sua primeira aula, se bacharel em Direito, acompanhe aqui sou especialista na área e acompanhe vocês quando o assunto é sistema contábil, economia, tributos, previdenciário, um pouquinho de trabalhista também. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre demonstrações contábeis. O que é, como fazer, quais as principais dicas para você entender e analisar uma demonstração contábil. Então, vamos tudo? Antes de você ingressar nos tipos de demonstração financeira, são mais importantes, dentro de todos os existentes, é essencial que você compreenda o objetivo desse documento. Todas as demonstrações financeiras se tratam de balanços, e apresentações de resultados que eles foram compilados de todas as informações que orbitam, a própria saúde financeira daquela empresa, além de todos os números, que foram produzidos por elas durante aquele ano ou ano base. Ou seja, imagina o seguinte, fatores como você tem o faturamento, gastos, o patrimônio total daquela empresa, a finalidade, dela e a finalidade desse relatório é informar com precisão e auxiliar na própria tomada de decisão daquela empresa. Ou seja, por meio de todos os dados que são contidos nessas informações, os gestores, investidores e proprietários da empresa terão em mão todas as informações que são necessárias para que faça-se a escolha mais necessária, ou pertinente para aquela instituição ou empresa. Junto disso, você também tem ali o uso da finalidade estratégica. Então, essas demonstrações, elas servem de base para tarefas contábeis várias. Então, você vai fazer a apuração dos impostos, que serão pagos por aquela empresa. Você pode fazer também uma análise de adequação, ao atual regime tributário vigente daquela empresa, o controle do fluxo de caixa a depender, a utilização dos gastos e a melhora, do próprio controle financeiro daquela empresa. Realizar o demonstrativo, principalmente, ele é obrigatório por legislação e ele também está relacionado ao pagamento dos próprios impostos. Então, esses balanços que são feitos pelo setor de contabilidade, ou pelo próprio escritório de contabilidade, que presta serviço a essa empresa, eles servem como base para que a própria Receita Federal analise como anda a produção de recursos, e pagamento também daquela empresa. Então, você vai analisar a conformidade da instituição com o regime tributário que foi escolhido por essa empresa. Então, apesar de não haver obrigatoriedade, por exemplo, para apresentar esses dados financeiros, aos agentes internos daquela empresa, os gestores, os proprietários, os sócios mesmos, e vários outros, eles podem se fazer valer, desse documento. É quase impossível você fazer uma boa gestão empresarial sem você ter em mãos esse tipo de informação. Então, tem também que esse tipo de documento, ele gera maior transparência sobre as habilidades que têm sido empregadas naquela empresa, o que acaba sendo essencial para cair aqueles investidores, para informar as pessoas envolvidas naquela empresa e demonstrar também a qualidade daquela organização para quem? Para os credores e para os próprios clientes, Então, tem o balanço patrimonial. É a principal demonstração financeira. Você tem que dominar, porque ele representa tanto o patrimônio acumulado quanto a posição financeira daquela empresa. Geralmente, você vai realizar no final ou no começo do ano, a depender da empresa. Então, além disso, você tem a demonstração de resultado do exercício, que vai apresentar o resultado daquelas operações em determinados períodos daquela empresa. Geralmente, ele vai abranger 12 meses. Algumas empresas fazem com 6, mas normalmente é 12 meses, que vão ter dados como a receita bruta, a receita líquida, as despesas financeiras, lucro ou prejuízo, que gerou-se das operações, os resultados das provisões e assim por diante. Então, demonstração de lucro e prejuízo acumulado, que é o DLTA, por exemplo, também vai estar lá. Esse documento ele vai indicar as operações que ocorreram ali, tratando-se de lucro, e de perdas como resultado e como eles influenciam no patrimônio líquido. Esse demonstrativo ele é obrigatório de acordo com a legislação do imposto de renda, Então, você tem o AD 274, lá de 99, que é uma requisição para. Além disso, você tem o próprio fluxo de caixa, Entender como que anda a empresa, o fluxo de caixa da empresa, faz de dinheiro mesmo dentro de uma determinada empresa. Tem empresa que faz semanal, tem empresa que faz diário,
semanal, mensal, anual, depende da empresa, né? Você analisa ali a entrada e a saída das empresas e qual que foi, né, a posição e a localização daqueles recursos. Também tem mais a demonstração própria das riquezas geradas, né, e o período específico daquela movimentação financeira empresarial, né, que vai avaliar também a situação daquela empresa e como anda a captação de recursos dessas empresas. Vai analisar também o desenvolvimento empresarial, a economia do país e como a sociedade se relaciona com esses aspectos e é. Além disso, pode fazer valer das notas explicativas, né, que fornecem ali, informações sobre a posição do patrimônio empresarial de uma conta ou transação que foi feita naquele período, anual, semanal, quando fizer. Também é detalhado os fatores e valores que são relativos a um momento específico. Agora que você já sabe desses documentos, como fazer, né, como analisar essas demonstrações? Primeiro, procure uma análise acessível, uma linguagem acessível, né, para analisar aqueles relatórios. Não se esqueça, por favor, de tomar cuidado com a linguagem que você utiliza. Nem sempre precisa ser super rebuscada. Esse documento, ele precisa ser compreensível pelos principais acionistas, donos, né, e gestores da empresa. E nem sempre essas pessoas dominam os termos financeiros. Então, seja claro nas suas informações, né? Tome cuidado para que você evite termos muito complexos, né? E sempre que possível, tente simplificar a linguagem, tente torná-la mais simples e torne essas informações as mais acessíveis possíveis para quem? Para o sujeito que for analisar essas próprias informações. Muito bem, agora que você já adotou uma linguagem, né, acessível àquelas pessoas, existem outras dicas também que podem ser analisadas e utilizadas ali, né, no uso, né, daquele demonstrativo e o que você pode fazer. Além desse uso de linguagem, você também tem a realização, a escrituração, né, ou a elaboração que a gente chama de uma estrutura lógica das informações. Novamente, lembre que as pessoas que vão analisar aqueles documentos, elas não têm domínio completo daquelas informações ou daqueles usos terminológicos. Então, cria uma estrutura lógica de informações. Se você está fazendo uma análise daquela demonstração anual, faça uma linha histórica, tempo mesmo, como andava em janeiro, analise o que você está analisando. Bom, estamos falando de fluxo de caixa. O fluxo ocorreu em janeiro dessa forma, em fevereiro dessa forma, em março dessa forma e assim por diante. Além do fluxo de caixa, procure também que esse relatório, né, que essa análise seja feita de uma forma lógica, para que quem analise, imagine que você está fazendo um relatório ou um demonstrativo para uma pessoa que tem formação super básica. Ela precisa ler aquele documento e ela precisa entender aquele documento. Para isso, trace uma lógica. Estou falando de perdas. As perdas ao longo do ano foram feitas assim. Ou elas caíram, elas aumentaram ao longo do ano, ou se estiveram ali numa reta, não sei. Vai depender da sua análise. Então, procure fazer, né, essa análise dentro de uma estrutura lógica. Uma segunda dica, um segundo passo importante para você analisar é você focar, quando você estiver fazendo essas análises, no que realmente importa. Normalmente, pode ser que ao analisar, você receba um número muito grande de documentos. E esse número muito grande de documentos e de informações e de números de relatórios pode prejudicar na hora de fazer a análise. Então, está fazendo aquela análise, calma, para, respira, e aí sim, como que você vai fazer? O que importa para a minha análise? Dentro da minha análise, eu vou analisar, então, esse meu relatório e a minha análise, né, as demonstrações, precisa verificar perdas e danos, ou lucros, né, da forma como você vai chamar, foque em lucros. Então, em meio a inúmeras de informações, foque naquilo que é mais importante e o que mais importa para o sujeito que for ler esse documento, aquilo que ele está esperando. Outra coisa, lembre-se sempre de manter esses dados atualizados quando o assunto é demonstração contábil. Você sabe, nós estamos falando de contabilidade. Então, cuidado com essas informações. Cuidado com esses documentos. Ou seja, atualize os dados. Eu não sei quando você, em que mês você está vendo essa aula, mas imagine que você está vendo essa aula em setembro. Só que você está trabalhando e tem dados sendo gerados desde janeiro. Então, se você partir uma análise e uma tomada de decisão com dados de janeiro, pode ser que você quebre uma empresa. Porque são dados diferentes, nós temos a lei, quantos meses de diferença, né? Quase 9 meses, grande diferença entre a atuação de janeiro a 8, né? Considerando janeiro até a gente chegar em setembro. Então, cuidado com a atualização de dados. É importante você analisar isso. E, por fim, e o mais óbvio e o mais fácil, utilize recursos tecnológicos, caso você ache necessário. Então, tem muita gente, às vezes, pessoas mais velhas, formadas há mais tempo, que acreditam que
O melhor jeito de fazer uma análise é assim, de uma análise de papelzinho, ali com caneta, não retenha isso. Por quê? Abuse dos recursos desde que eles lhe ajudem nessas análises. Porque eles vão ter ali para analisar esses documentos de forma clara. Desde ser uma planilha no Excel ou outros documentos, utilize até do próprio site do governo, que tem ali um parâmetro de pagamento de impostos e as declarações ali ao longo dos anos. Então, utilize de ferramentas para te ajudar durante essa atividade, né? Essa atividade empresarial. E o que você for fazer na hora da análise de demonstração. Então, lembre-se que a sua análise ela deve ter um foco. Você sabe o que você está procurando. Não perca tempo com informações que são adjacentes, ou seja, que estão ao redor daqueles dados, mas que não interferem nele diretamente. Então, foque, faça de uma forma clara, dentro de uma estrutura lógica, use recursos tecnológicos para lhe ajudar, um planilha, um outro sistema, e por fim, lembre-se sempre, né, e não vou dizer o mais importante, mas um dos mais importantes, além dos recursos, atualize sempre os dados e trate e tome decisões com base em dados atualizados. Quando a gente fala de administração contábil, pode parecer que é um bicho, né, de sete cabeças, mas não precisa ser, desde que você saiba com certeza os passos corretos para realizar a demonstração. Muito bem, chegamos ao final da nossa aula, muito conteúdo, né, muito conteúdo disso, mas na prática, nada melhor do que a prática, né, para aplicarmos a própria teoria que estamos. Espero que eu tenha ajudado você até aqui. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Suporte e até a próxima.